Olá, exploradores de dados. Bora buscar dados do SQL por dentro do Power BI? Fala galera, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27, quase 28 anos. Falta 2 meses, olha só. Daqui a 2 meses, 28 anos trabalhando com esse negócio aí de dados. Há cerca de 26 anos fazendo conteúdo, produzindo conhecimento para quem quer se aprofundar e conhecer mais sobre bancos de dados. Eu também sou autor da Jornada do Explorador de Dados, um programa de treinamento que vai transformar você num especialista em dados, mesmo que você não conheça nada sobre o assunto, mesmo que você não seja da área. E o que a Jornada do Explorador de Dados diferencia tanto de outros programas? O treinamento da Jornada do Explorador de Dados ele é feito com base em estudos de caso. Então nós vamos criar uma situação-problema e a gente vai resolver essa situação-problema usando técnicas de bancos de dados. Mas por que bancos de dados para se tornar um analista explorador de dados? Primeiro a gente precisa ter um local onde a gente vai colocar seus dados, né, para poder integrar esses dados e depois extrair. Mas por que eu não uso então aquela outra ferramenta da cobrinha? Aquela ferramenta da cobrinha ela é excelente para criar situações pontuais. Você vai resolver um problema pontual, vai resolver uma situação sem intenção de integrar com vários ambientes e a gente extrai então dados por meio daquele programa da cobrinha. Já no banco de dados você consegue integrar coisas de vários bancos de dados diferentes, de várias fontes de dados diferentes, juntar essas informações, gerando muito mais valor para essas informações quando elas são integradas. Tem muitos estudos de caso aqui no canal e você pode acompanhar aqui depois, claro, desta aula. Então vamos começar nessa nossa aula, entrando aqui na nossa máquina virtual. E eu vou primeiro instalar o meu banco de dados, já que eu preciso de um banco de dados para a gente começar a colocar dados aqui dentro. Então vou aqui nos downloads do SQL, vou escolher aqui a minha versão Express. A versão Express é uma versão gratuita que serve para quase tudo. Estou entrando aqui dentro do instalador, sim. Vamos começar então a fazer a instalação desse nosso banco de dados SQL Server. Opção básica, ele já vai trazer tudo do jeito que eu preciso, aceitar, aqui o local da instalação, caso na sua máquina seja esse aqui o local padrão, e instalar, prontinho. Se não for nesse lugar, você muda ali para o diretório adequado. Mas normalmente, para 99,9% das pessoas, o local padrão é bastante adequado. Eu vou cortar a instalação enquanto está instalando, para a gente não ficar tão chato, tão enfadonho. Acabou de fazer o download, agora ele está fazendo a instalação. E agora corta de novo, para voltar quando terminar. Feito, concluída a instalação, agora nós vamos instalar o nosso SQL Server Management Studio. Para isso, eu tanto posso clicar no botão aqui de instalar o SSMS, né, o SQL Server Management Studio, quanto eu posso instalar a parte, né, que seria o SQL Server Management Studio. Eu pesquiso aqui no Google e ele traz aqui o SQL Server Management Studio. Certo, mas o que é? Vou aqui fazer o download do SSMS, download. Aqui é rapidinho também. Finalizado o download, abri aqui o instalador do meu SQL Server Management Studio e vou clicar aqui no botão instalar. E é simples assim, viu? É simplesmente este cliente de banco de dados ele vai ser o meio de eu me conectar naquele banco de dados. Eu já vou explicar para vocês um pouco essa arquitetura daí de cliente-servidor. Eu vou abrir aqui o Paint para vocês. Enquanto o SQL Server Management Studio está instalando, eu vou explicar um pouco como é que funciona um banco de dados. Eu vou entrar no Paint para poder mostrar para vocês. Imagina que eu tenho aqui, então, um servidor de banco de dados. Este aqui é meu servidor de banco de dados. Acredite, tá? Tenha fé. Dentro desse servidor eu vou ter um programa, que vai ser a instalação do meu SQL Server Management Studio, que vai ocupar uma parte dos recursos da máquina. Não vai ser tudo, todos os recursos, mas uma boa parte. Eu posso ter, inclusive, mais de uma instalação do meu SQL Server Management Studio, que são instâncias de banco de dados. Mas vamos ignorar aqui, por enquanto, vamos pensar numa instância só. Tá? Vou manter aqui um único desenho desse aqui. Dentro do meu banco de dados, eu vou ter aqui vários outros bancos de dados, né? E dentro desses bancos de dados, tabelas com as minhas informações. Agora, imagina que eu preciso me conectar nesse banco de dados por meio de uma outra ferramenta. Vamos supor que isso aqui esteja no servidor da minha empresa, do meu departamento. Então agora, o meu PC é este outro daqui. Eu vou precisar então de um cliente, que é uma ferramentinha também, vou colocar aqui em laranja, e essa ferramenta ela vai se conectar então, no meu servidor de banco de dados e vai trazer os dados. Opa, deixa eu colocar a seta para o outro lado aqui, vai trazer os dados deste banco de dados. Esse cliente também permite que eu coloque dados dentro daquele meu banco de dados, enquanto ele está sendo operado. Por meio do meu cliente, eu também posso incluir dados dentro deste banco de dados. Concluída a instalação, nós vamos clicar aqui no botão fechar e nós vamos agora abrir o nosso SQL Server Management Studio. Esse daqui, então, voltando a dizer, é o nosso cliente de banco de dados. É por meio dessa ferramenta, então, que a gente vai se conectar no servidor. Então, nessa máquina daqui, o servidor é este próprio daqui, que já vem preenchido, que é o nosso banco de dados padrão. Né? Ele é a instância que acabou de ser criada. No caso de vocês, dependendo de onde você estiver, você pode vir aqui em procurar mais. Você vai poder se conectar no banco de dados que está da sua empresa, do seu departamento, né, de onde for. Né, você procura aqui dentro dos mecanismos, ou então, se não aparecer aqui, você vai digitar aqui o nome do mecanismo que você vai colocar, o nome daquele servidor. Então, por exemplo, servidor RH. Então, RH, pronto. Né? Eu vou marcar aqui como certificado obrigatório. No meu caso aqui, vou voltar para aquele banco de dados aqui padrão e vou me conectar. Então, agora eu estou me conectando neste grande repositório
que são os bancos de dados. Abrindo aqui a pastinha dos bancos de dados, eu posso ver que eu não tenho nenhum banco de dados criado, apenas os bancos de dados aqui do sistema. Isso por quê, né? Aqui são os bancos de dados onde eu vou colocar os dados, esses bancos de dados onde eu vou colocar os dados ficam aqui fora. Para isso aí eu vou criar, então, o meu primeiro banco de dados. Então, para criar o banco de dados simples, aqui, create, database, conexão ao... Opa, deixa eu colocar em caixa baixa aqui. Create database, conexão ao SQL pelo Power BI. F5 ele executa, ou então nesse botãozinho aqui, executar. Só um instante, eu vou aumentar o tamanho deste mouse. Bom, minha caçulina aqui resolveu entrar aqui na conversa, né? Já que ela resolveu, então tá aqui, ó. Tá me lambendo aqui no lado. Vamos lá. Então pronto, criei aqui esse meu banco de dados, mas ele não aparece por aqui. Vamos clicar aqui no botão atualizar e pronto, ó. O banco de dados apareceu aqui. O que eu vou colocar dentro deste meu banco de dados? O que eu vou botar dentro desse meu banco de dados, né? Vamos pegar algum banco de dados de exemplo na internet. Então vamos procurar aqui SQL Server Database Sample. Ou então, sample são exemplos, coisa assim, né? Vamos procurar aqui. Pode ser o Adventure Works Bikes, que é uma loja de artigos para motocicletas. Então, fazer aqui o download dos backups. Eu posso escolher aqui entre várias opções. Deixa eu aumentar um pouquinho a janela aqui. Eu tenho aqui, eu estou usando o SQL Server 2022, então são esses 3 backups que eu tenho aqui. O OLTP é um sistema transacional, Data Warehouse é uma modelagem diferente para BI, para extrair dados, extrair informações, e Light, ou Lightweight, que seria uma versão super leve. Eu vou tratar aqui da versão Data Warehouse, vou clicar aqui para baixar. Está concluindo aqui o download. Feito esse download, eu vou colocar dentro de uma pasta pública, uma pasta que o banco de dados possa ter acesso. Vou clicar aqui no meu computador, aqui no disco, vou criar nova pasta pública. Letra mais aqui, pública. Pronto. Agora já vou colocar o download aqui assim que ele terminar este download. Concluído o download, eu vou recortar daqui, Ctrl X, que seria o recortar, e aqui Ctrl V, colar. Então nós temos aqui o nosso backup do nosso banco de dados, Adventure Works. Agora eu vou então restaurar este meu banco de dados, a partir de um dispositivo, vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, adicionar aqui o arquivo, que vai ser aquele C2 pontos, publica, Adventure Works 2022. Ok, ok e ok. O banco de dados Adventure Works 2022 foi restaurado e apareceu aqui então para a gente. Certo, agora que eu tenho dados aqui dentro deste banco de dados, posso abrir aqui as tabelas, aparecem aqui todas as minhas tabelas que interessam. Vamos começar a consultar essas tabelas usando o nosso Power BI. Procurando aqui Power BI, eu não tenho o meu Power BI nesta máquina. Vou entrar aqui dentro no Microsoft Store e vou procurar aqui pelo Power BI Desktop. Clicar aqui, adquirir, e agora, alguns minutinhos, eu volto aqui com o resultado desta instalação para vocês. Concluída aqui a instalação, eu posso abrir por aqui, abrir aqui por baixo também. Então, eu vou abrir aqui o meu Power BI. Acabou de abrir aqui o Power BI, vou fechar aqui esse assistente, vou me conectar aqui ao meu banco de dados do SQL Server. Quando ele abre pela primeira vez, aparece esse monte de assistentes, né? Vamos fechar aqui. Quero padrão escuro, que eu gosto muito mais, prefiro muito mais o padrão escuro. Avançar. Introdução aos cálculos visuais, ok, fechar. Beleza. Fechar aqui. Aqui esse assistente está enchendo o saco, eu vou cancelar isso aqui e vou abrir de novo. Deixa eu fechar esses assistentes. Isso é só a primeira vez que a gente coloca, tá? Não se preocupe não que não vai ser sempre. Pronto, agora sim, sem o assistente, sem aquele hint, aquela barrinha na frente, né? Qual é o nome do meu servidor? Então lembrando que a gente estava aqui no nosso desktop, não sei o que lá, não sei o que lá. Esse daqui é o nome do nosso servidor. Eu posso clicar aqui em propriedades, né? Pegar isso aqui, copiar esse valor. Eu também posso escrever aqui, select. Deixa eu aumentar aqui esse tamanho, né? Ctrl, scroll do mouse, eu estou aumentando o tamanho aqui do que eu estou escrevendo, né? Select, arroba, server name. Marquei aqui, nesse cinza azulado, marcado, ele vai executar só esse pedaço. Então ele trouxe aqui o nome do meu server name. Posso copiar aqui também. Tá? Então das duas formas funciona bem. Ctrl V, e aqui o meu banco de dados, que eu posso deixar inclusive em branco, tá? Aqui escrito que é opcional. Se eu tiver uma query pronta, eu posso vir aqui nas opções avançadas e colar aqui a minha instrução SQL, uma query mais complexa, mas não vai ser o caso aqui, a gente vai clicar aqui no OK. Então ele vai se conectar. Agora está perguntando como é que ele vai se conectar, né? Vou indicar aqui que vai ser usando as minhas credenciais do Windows. Caso você tenha um usuário de banco de dados, vai ser aqui. Você vai colocar o usuário do seu banco de dados e a senha deste banco de dados, caso seja por meio de uma conta
conta Microsoft vai ser aqui que você vai se conectar, ok? Nesse caso aqui é por credenciais do Windows e conectar. Aqui ele pergunta se vai ter suporte à criptografia, né? Então ok. É obrigatório para eu me conectar aqui no meu banco de dados. E aqui apareceram meus dois bancos de dados. Tanto a conexão do SQL, que eu não cheguei a criar nenhum objeto aqui dentro, quanto o meu AdventureWorks. E aqui eu vou marcando todos os objetos que eu vou querer, todas as tabelas. Cada uma dessas tabelas está marcada por meio desse símbolo daqui. E, deixa eu ver aqui, este outro símbolo daqui, são janelinhas, são views. Views são como se fossem tabelas. Para qualquer... para a maior parte dos usuários, a view pode ser interpretada igualzinho uma tabela mesmo. Só que, na verdade, ela tem uma query por trás, ali embaixo dela. Eu vou pegar aqui a fato de vendas, fact Internet Sales, e vamos ver o que essa fato de vendas possui, né? Ela tem aqui dados de chave do produto, chave da data do pedido, a chave da data do DUI, né, que eu já não lembro mais o que é, a chave da data do envio, que mais aqui? Customer Key, que é a chave do cliente. Continuando aqui, deixa eu ir mais para a direita. Então aqui, Customer Key, chave do cliente, Promotion Key, chave da promoção, chave da moeda, território, número das vendas, número da linha da venda, número da revisão, quantidade, preço unitário, valor total, preço unitário do desconto, em percentual, desconto total, enfim. Todos os dados aqui que nós temos estão nesta tabela daqui. Então, já que a gente tem estes dados aqui, eu posso ver aqui as tabelas que vão se conectar. Aqui eu vejo, então, as tabelas que vão se conectar nesta Fact Internet Sales. Product Key, então, nós vamos aqui na tabela de produto. Gene Product. Categoria do produto e a subcategoria do produto também. Voltando aqui na Internet Sales, nós temos aqui as datas. Então, vamos ver aqui se nós temos uma dimensão de data. Dimensão de datas aqui. Próximo, nós temos a tabela de cliente, tabela de promoção e tabela de moeda. Tabela de moeda, cliente e promoções. E rolando mais um pouquinho aqui para a direita, o resto são dados da própria venda dos Fact Internet Sales. Eu posso clicar aqui direto em carregar. Se eu fizer isso, ele vai trazer aqui uma quantidade bastante grande de dados. E é isso que eu vou acabar fazendo neste momento. Uma vez que eu não tenho dados pré-carregados, o Power BI ele vai trazer todos os dados de cada uma dessas tabelas. E a gente vai ver no decorrer dessa aula que são muitos dados que existem aqui. Carregados os dados, vamos entrar aqui no nosso modo de exibição e vamos começar a fazer alguns ajustes nesses dados. Que tipo de ajustes são esses aí, né? Nós temos aqui o Date Key, ele já está ligado aqui, ó. 2 cliques, Date Key, no Ship Date Key. Próximo do Date Key aqui, ó, nós temos então o Order Date Key para o Date Key. E mais um aqui, que vai ser o DUI Date Key para o Date Key. Perceba que ele tem aqui 3 Date Keys diferentes sendo ligadas. Uma delas está num símbolo um pouco mais grosso e os demais estão no pontilhado. Isso porque esta mais grossa aqui, ele está dizendo que ó, este relacionamento é o relacionamento que vale. Então, Date Key com DUI Date Key. Nós vamos fazer uma mudança, nesse caso, para o Order Date. Então, este daqui vai ser o relacionamento que vale. Eu desmarcar esse aqui como ativo, salvar, e agora sim, vou marcar este daqui e ativar, salvar. Beleza, então quando eu fizer qualquer relacionamento, qualquer referência a esses objetos que são criados a partir deste Gene Date Key, ele vai usar este relacionamento do pedido, da order, né, a data do pedido. Então, a partir de agora, eu já estou conectado aqui dentro do meu SQL Server. Eu posso visualizar todos os dados de cada uma das tabelas. Basta eu clicar aqui na tabela, vão aparecer aqui os dados. E já é possível, então, começar a criar todos os meus relatórios usando esses dados que vieram do meu SQL Server. Lembrando, então, que às vezes, e não é raro, muitas vezes, a gente traz aqui dados demais para cá. Isso aí a gente precisaria, então, editar essas consultas e filtrar dados específicos. Botão direito aqui, editar consulta. Então vamos supor que eu queira trazer apenas os dados de um determinado período. Então eu venho aqui no meu Fact Internet Sales e digo aqui que eu quero usar um filtro específico em alguma dessas colunas. Então deixa eu ver aqui alguma coluna que seja interessante. O Order Date, eu quero que seja apenas 2011. Então vamos supor que eu quero filtrar o ano de 2011 aqui do meu Order Date Key. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar essa coluna. Aqui, a coluna de ano do pedido. Então vamos aqui adicionar coluna,
Então posso ver aqui nas colunas personalizadas, ou então na coluna de exemplo, ou na coluna de uma função personalizada. Então vamos aqui na coluna personalizada. Essa coluna eu vou chamar de ano pedido. Então vou escolher aqui o date.year. E aqui eu vou colocar a minha data, né, que seria o meu order date. Order date aqui. Fecho aqui o parênteses. Ok. Então ele trouxe aqui o ano de 2010, beleza? Perfeito, agora eu posso aplicar um filtro. E para filtrar aqui o ano de 2011, eu vou clicar aqui no ano de 2011 com o botão direito. Filtro de número igual a. Certo? Mas se eu não tiver esse número daqui do ano de 2011, não tem problema. Aqui nessas linhas filtradas mesmo, eu posso editar aqui em cima e escrever o ano que eu quiser. Vamos supor que seja 2012. Agora Enter, ele alterou aqui o filtro. Vou lá mais para a direita para a gente ver. Filtrou aqui apenas o 2012. Então eu posso escrever aqui do jeito que eu quiser. No caso aqui eu vou colocar 2011 para ele trazer apenas esses dados. Aplicar e fechar aqui em cima. E ele já trouxe então apenas os meus dados, está trazendo, perdão, os dados do Fact Internet Sales de 2011. Então vamos ver aqui no meu relatório, se eu entrar aqui no meu ano do pedido, cadê aqui o ano do pedido, está aqui. Ele trouxe apenas o valor de 2011 e eu peço aqui o valor total dos produtos, né, do frete. Vou mostrar aqui o valor do frete. 176 milhões, no caso aqui são dólares, né, ou perdão, 176 mil dólares. Está com a moeda errada. Vamos ajustar isso aqui, clicando aqui no modelo de dados, rolando mais para baixo aqui o frete. Cliquei aqui no botão de frete, vou abrir aqui as propriedades, vou rolar aqui para baixo. Aqui ele está escrito moeda no geral, mas não, eu quero moeda dos Estados Unidos. Então, feito isso aqui, eu já posso voltar aqui para o meu modo de exibição. Ele apareceu aqui como dólar americano, né, o dólar estadunidense. Certo? Eu posso aumentar aqui o tamanho, aumentar as fontes, dar o zoom e tudo mais, da forma que seja interessante para você. Então, nessa aula, nós criamos aqui a nossa instância do nosso banco de dados, fizemos uma primeira instalação, criamos um banco de dados que acabou nem sendo usado porque nós buscamos dados que já existem na internet usando o database de exemplo, né, o banco de dados de exemplo Adventure Works. E nesse banco de dados de exemplo, trouxemos todos os dados aqui para o meu Power BI, onde eu posso criar aqui toda a minha estrutura, tudo que eu quiser. Para atualizar os dados, eu venho aqui no botão atualizar, e ele se conecta novamente no meu banco de dados, trazendo todos os dados já com aquele filtro do ano de 2011. Certo? Se eu quiser remover aquele filtro, eu tenho que voltar lá na minha Fact Internet Sales, botão direito, editar consulta e remover então o filtro. Clicando nesse xizinho aqui do lado, removi o filtro, aplicar e fechar. E agora eu já estou indo novamente ao meu banco de dados, trazendo todos os dados novamente. E agora aparecem aqui cada um dos fretes de cada um dos anos que eu tenho dentro do meu banco de dados. Lembrando aqui que isso aqui é um banco de dados de exemplo, então não tem dados de forma indefinida, né? Tem apenas dados de 2010 até 2014, como a gente pode ver aqui. Se esse conteúdo for útil para você, e se você precisar de mais conteúdos como esse aí, entra lá no euvolser.com.br e se inscreve para saber da nossa próxima aula especial, nossa próxima aula magna que a gente vai ter. E nessa aula especial nós vamos tratar de mais um estudo de caso completamente diferente desse aqui, onde nós vamos desde a definição dos dados, carga dos dados, queries, pesquisas em cima desses dados, até a parte de ciência de dados. A gente vai fazer todo o nosso ciclo, do início até o fim. Então não se esqueça de curtir, compartilhar e a gente se vê logo mais nas próximas aulas. Um forte abraço, até mais.